Desde que eu lancei o meu livro recentemente, chamado Masculinidade, Sombra e Luz, muita gente me pergunta por que o machismo continua perdurando agora no século XXI. Minha resposta breve é que ele resulta do patriarcado, uma forma de organização social e cultural que existe há milênios, pelo menos 5 ou 7 mil anos. O patriarcado foi sendo forjado assim que o ser humano entrou na sociedade agrária e, portanto, se civilizou. Ele teve seu apogeu na sociedade industrial e agora, na vigência da sociedade do conhecimento, ele entra em crise e é importante compreendermos esse processo, tanto de evolução quanto de crise. É curioso que nas sociedades primitivas, por exemplo, entre os povos originários brasileiros, havia divisão de tarefas entre o homem e a mulher, mas isso não configurava uma supremacia, não havia uma distinção de gênero. Inclusive, haviam homens que se vestiam e comportavam como mulheres e vice-versa, ou seja, eles não tinham preconceito, assumiam os diferentes gêneros como coisas naturais. Nós que nos civilizamos passamos a nos submeter a esta forma de organização patriarcal. Se o patriarcado existe há tanto tempo e a sua gênese é difícil de precisar, eu conjeturo que ocorreram várias ondas nesta evolução. Por que eu falo em ondas e não em fases? Porque cada nova onda ainda preserva resquícios das ondas anteriores e elas vão se acumulando. Quais são as ondas, as 5 ondas que fizeram consolidar o patriarcado? A primeira delas foi a de criar a hierarquia de gênero, estabelecendo a supremacia masculina. A segunda onda foi habituar a mulher ao confinamento doméstico para cuidar da família e dos idosos. A terceira onda foi criar dependência econômica da mulher ao patriarca. A quarta onda foi a de criar dependência psicológica da mulher e filhos ao patriarca, com isso consolidando a dominação masculina. A quinta onda, que já acontece agora, é a da crise do patriarcado causado pela liberação feminina. A supremacia masculina por si só não permitiu criar uma dominação masculina e criar o machismo. Era preciso somar o confinamento da mulher em todas as dimensões, na vida social, na vida política, organizacional, educacional, etc. A supremacia masculina se tornou um privilégio no acesso a recursos, oportunidades de trabalho e poder. Esse poder logo gerou a dominação econômica da mulher, confinada então às prendas domésticas. Alijadas inclusive da educação de nível superior e desprezadas, as mulheres passaram a depender psicologicamente dos homens, que cinicamente as chamavam de sexo frágil. Restritas ao ambiente doméstico, elas perderam as suas liberdades, seus desejos e sua voz. A dominação masculina então se completou. Criou-se então um sistema patriarcal formado por um conjunto de fatores interdependentes: leis, costumes, educação, seja na família, seja educação escolar. O patriarca tudo podia, até mesmo fazer uso de violência. A mulher infiel ou que abandonava o marido era morta a pedradas em algumas sociedades, por exemplo, mas o homem não. Na forma menos sombria, essa dominação masculina impedia que as mulheres rompessem o vínculo matrimonial. E esta violência, obviamente, abarcou também os filhos e os escravizados ao longo da era agrária. É dessa onda, dessa dominação, que nasce a masculinidade tóxica, caracterizada pela belicosidade, agressividade, violência de gênero, ou seja, misoginia, homofobia e transfobia. Em grau menor, mais civilizado, passaram a coexistir o que eu chamo de masculinidades sombrias. Nem tão belicosas, agressivas ou violentas, mas eficazes na dominação.
No século XX começou então a quinta onda, primeira com as sufragistas, as mulheres que lutavam pela sua participação na política. Ao longo do século, elas foram ocupando espaço no mercado de trabalho em todas as profissões e em todas as funções, inclusive as funções gerenciais. Passaram a se destacar no ensino superior e na pesquisa. Curiosamente, foram duas mulheres cientistas que criaram a pílula anticoncepcional, que culminou com a liberação feminina. A partir de então, as mulheres passaram a controlar o seu corpo, a sua vida sexual. São essas conquistas que criam a crise do patriarcado. E os homens, como ficaram nessa onda de liberação feminina? O patriarcado reage como pode. A religião é usada como anteparo às mudanças. O antifeminismo ganha força com o discurso travestindo as sombras. E, claro, a violência doméstica e nas ruas contra as mulheres aumenta quanto mais a liberação se consolida. Na questão identitária, também cresce a reação violenta, feminicídio, homofobia e transfobia como exemplos. É nesse momento que nos encontramos. E como homem que deseja se livrar do patriarcado e da masculinidade tóxica, eu me considero pró-feminista e advogo pela equidade dos gêneros, pela visibilidade do trabalho feminino doméstico e pelo reforço para uma masculinidade sadia.